Oi, meu Brasil! Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Daqueles que você pensa assim, agora acabou. Esse episódio de hoje, ele vai falar sobre amor, ele vai falar sobre união, ele vai falar sobre superação, sobre milagres. Esse episódio vai falar muito mais do que você pode imaginar. Então cola nesse episódio que é mais do que sucesso. Amores, e antes de começar esse episódio, que eu sei que vai marcar seu coração, eu quero falar um pouquinho dos meus patrocinadores, dos meus apoiadores. Amores, para você que tem seu projeto na gaveta, sua ideia, para você que quer fazer seu podcast, assim como eu, ou qualquer outro tipo de conteúdo de áudio e vídeo, venha, converse com a equipe aqui da Digicast, que eu tenho certeza que eles vão bolar uma estratégia para você e vão alavancar o seu negócio. Seja ele um podcast, uma mentoria, cursos online, não importa. Essa equipe aqui vai pegar o seu projeto e vai desenvolver deixando ele com a sua cara, vai te dar um atendimento personalizado. Junto aqui com a Digicast, nós temos a DigiWin, que é a nossa equipe de marketing maravilhosa. Gente, eu já falei para vocês que os meus meninos são de ouro, hein? Venha, se você precisa melhorar a sua identidade visual, criar algo novo, estratégias para vender mais, seja no tráfego pago ou orgânico. Aqui você vai ter toda a assessoria para isso e eu garanto que vai ser um sucesso. Cola aqui na Digicast, na DigiWin. Vou deixar aqui o telefone para vocês entrarem em contato. Tudo onde vocês acham esses meninos, entrem em contato, que eu tenho certeza que eles vão te atender com excelência e vocês vão amar. Também não posso deixar de falar da minha grande amiga, minha patrocinadora, a Estilo Z, Mulheres do Meu Brasil Varonil. Eu já falei para vocês, se vocês prezam pelo seu dinheiro, gostam de peças de qualidade, Estilo Z é o lugar. Mulher que gosta de sofisticação, gente, ali tem peças para todos os gostos e todos os bolsos. Então eu convido vocês, a quem está em Curitiba, eu vou deixar o endereço aqui, que é aqui na 7 de setembro, mas para você que está em outros lugares do Brasil, ela atende em todo o Brasil, chama ela ali no Instagram, no WhatsApp, e vocês vão ver que o atendimento pelo WhatsApp ele é personalizado e com excelência também da mesma maneira. Mulheres, cole na Estilo Z, que é sucesso, e para quem for visitar a loja, eu convido ali do ladinho, grudadinho com a Estilo Z, conhecer o meu amigo Rude do Salão Carlos, que vai cuidar dos seus cabelos com muito amor e carinho. Cola na Estilo Z e no Salão Carlos do meu amigo Rude. Amores, o convidado de hoje veio para dividir uma de suas experiências de vida. Eu apresento a vocês Verno Klein. Seja bem-vindo. Obrigado. Para quem não conhece, ele é o meu pai. Esse episódio vai falar sobre tudo isso. Eu o convidei porque ele tem uma história de vida, uma situação que ele passou, e esse episódio ele veio para encerrar pensando no Outubro Rosa, mas pensando em todas as pessoas que já tiveram um diagnóstico difícil na vida. Porque quem já teve sabe que o câncer, ele pode ter ali o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o diagnóstico, a complexidade do tratamento, são tudo muito parecidos. Então, para encerrar o Outubro Rosa e para marcar o seu coração, ele vai falar hoje um pouquinho da história dele, vocês vão conhecer. Ele é um milagre, hein, gente? Pai, estou muito feliz de receber o senhor aqui, nessa minha nova casa, para dividir um pouquinho da tua história, um momento que a gente passou, nós passamos juntos, que eu sei que foi muito difícil para o senhor, mas graças a Deus o senhor está aqui hoje para contar essa história. Feliz pelo apoio de todos. Ó, já tá até emocionado.
Conta, pai. Conta pro pessoal de casa. Como que tudo começou? Só para vocês entenderem, ele teve um diagnóstico de câncer. Já fazem... Até hoje nós íamos conversando no carro. Eu, para mim, nem fazia tanto tempo. Já vai completar 6 anos. 6 anos. Conta, pai, desde o começo. Quando tudo começou. Para começar, eu não admitia eu ter câncer. Nunca. E o tempo se passou, começou a me incomodar a garganta. É você que insistiu ainda para ir no médico para ver. Aí nós fomos lá no médico. Aí ele falou, se eu estou preparado para escutar. Eu falei que estou. Aí o doutor Rueda é amigo meu há muitos anos. Aí ele perguntou para mim, apelido polaco. Ele perguntou, polaco, quantos anos nós se conhecemos? Faz em torno de 40 anos. Quantos anos faz que eu falei para você parar de fumar? Faz 40 anos. Agora eu vou te falar. Eu li tua garganta. Eu vou te mandar para o Erasto. Eu acho que você está com câncer. Aquele momento me deu a vontade de parar de fumar, porque eu nunca acreditava que eu pudesse parar de fumar. Eu vou morrer com o cigarro, porque eu sinto falta dele. A partir daquele momento, eu fiquei com raiva do cigarro. E aí faz 6 anos para 7 que eu parei. Nunca mais me deu uma vontade de fumar. O pai, ele era tão viciado, gostava tanto de cigarro. Eu vou contar uma história que eu lembrei aqui agora, o senhor vai lembrar também. Uma vez eles foram pescar com um monte de amigos num rio meio longe. E daí todos eram fumantes. Lembra disso? Conte o que vocês fizeram. Mas isso não foi lá no estado de São Paulo, do presídio? Não. Lembra que o senhor foi pescar e daí vocês foram e falaram assim, ó, nós vamos pescar e nós vamos ficar 1 semana, 3 dias, não lembro quantos dias vocês iam ficar, e cada um levou uma carteira de cigarro. E a hora que acabasse o cigarro, acabou. Iam ter que ficar lá todos aqueles dias e vocês achavam que ia voltar todo mundo parado de fumar, né? Quando chegou de tarde, todo mundo voltou embora. Foi lá no sertão. Foi no sertão. Não aguentaram, fumaram tudo que podia lá na mesma hora e voltaram embora. E assim, quantos anos o senhor fumou? Conta pra quem não sabe. Mas, certo, não lembro, mas foi uns 52, 53 anos. E eu ultimamente estava fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Eu era um escravo do cigarro. Depois que aconteceu, do que o Rueda confirmou que estava com câncer, o susto foi tão grande que eu perdi a vontade de fumar. Porque eu sempre falava, bom, o raio pode cair em qualquer cabeça, menos na minha. Pois bem ali que caiu. A gente não imaginava mesmo. Ninguém imaginava em casa. Ninguém acredita que o raio cai na sua cabeça. Só dá dos outros. E quando ele teve esse diagnóstico, foi quando a gente descobriu, já estava num estágio extremamente avançado, ele já estava indo para o nível, já era 5, né, o nível 5. Então ali começou toda uma correria, né, podemos dizer, para tentar lutar, combater a doença nesse estágio avançado. E esse médico, eu vou ajudar ele a contar a história, porque eu participei de tudo ali, né? Acompanhei ele em tudo. E nesse período, esse médico encaminhou ele para um hospital que nós temos aqui em Curitiba, que é o Erasto Gedner, que é um hospital que é referência no câncer. E até é muito importante vocês saberem que todo o tratamento dele foi feito pelo SUS. E foi uma das coisas que mais marcou a minha vida.
Porque ele foi atendido desde a recepção, todos os dias, com excelência. Eu ficava tentando imaginar como seria aquele hospital, o outro lado, que é o lado particular, porque o lado do SUS é impressionante a qualidade do atendimento de todas as pessoas. É ou não é, pai? Então, eu tenho mais que agradecer também. Foi um período difícil, mas que nos marcou em tudo isso. E assim, quando nós viemos para Curitiba, já quando a gente recebeu o encaminhamento, foi bem rápido que foi agendado, eu acho que foi uns 30 dias, o senhor veio para a primeira consulta aqui em Curitiba. O senhor lembra o que aconteceu logo que a gente chegou, quando o senhor foi tomar um cafezinho ali? Na entrada do hospital, que a gente tinha que esperar? O senhor lembra? Quando o senhor tomou o café... O café parece que voltou. É. Acho que eu vomitei de novo. Quando ele foi tomar o café, ele tava assim no estágio máximo, o café não passou pela garganta e acabou voltando pelo nariz. E eu lembro que eu e a minha mãe, a gente se olhou uma para a outra e nós duas ficamos em estado de choque. Porque nesse momento ele já estava começando a emagrecer e ele já estava com dificuldade para engolir. Lembra disso? Lembro. E ali foi traçado, o senhor passou pelo um médico que era o que ia comandar todo o teu tratamento, Dr. Gil. Dr. Gil. Que era o médico de cabeça e pescoço, e nessa primeira consulta, nesse dia, tipo, que já era o prazo máximo para ele começar, o senhor lembra que o senhor fez passou uma câmera na garganta, né? Você. Então eu vou contar para vocês o que eu vi, e eu não contei para ele. Eu contei para ele no dia que ele terminou o tratamento. Quando ele passou a câmera, e ele respirava, ele enjoava ali, né? Tinha náusea, porque é muito desconfortável passar a câmera. Conforme ele respirava, era impossível contar quantos tumores tinha dentro da garganta dele. De todos os tamanhos, de todas as formas que vocês podem imaginar. Para vocês terem noção a quantidade, já não passava mais nem líquido ali. E quando ele não viu, porque ele passou a câmera, o médico aqui, ele passou a câmera aqui e a tela estava aqui. E eu estava perto da tela. E eu vi aquilo e fiquei muito assustada. Tinha tumores enormes, tumores pretos, tumores... Era horrível, gente, era horrível. E eu vi aquilo assim e eu não falei nada. Aí o médico falou para ele, né? O senhor lembra como que o Dr. Gil falou pro senhor? Que o senhor estava com câncer. Que era um nível muito avançado. Lembra disso? Lembro. E que tinha que fazer um tratamento. E o senhor ia fazer o máximo do tratamento. Isso o senhor lembra? Isso eu lembro. E daí ele passou ali todo o tratamento do meu pai. E logo em seguida ele já começou a fazer esse tratamento. Pai, o que o senhor sentiu durante esse início do teu tratamento? Tudo que foi dificuldade. O senhor tinha medo? Medo, assim, eu tinha. Mas eu estava com bastante coragem. Porque eu sempre, para mim, até não falava para a mãe, porque cada um tem o seu pensamento. Eu sempre, para mim, pensava, esse câncer não vai me levar. Mas não falava nada para ninguém. E eu fiquei desanimado num tempo assim, né? Depois começou a melhorar, daí me deu mais ânimo. Mas o senhor lembra o que fez o senhor melhorar? Quem que te ajudou a virar uma chave? Foi a anestesista. Anestesista. Porque assim... Ela me deu um ânimo que, meu Deus do céu. Aquela mulher... Lembra que eu falei para vocês, gente, que o médico certo... O médico certo na hora certa... Ali toda a equipe foi muito importante. Mas essa médica deu uma virada de chave na cabeça do pai. Porque na época, eu lembro que logo depois que ele descobriu, ele se abateu muito. E ele falou assim para mim... O senhor lembra o que o senhor falou? Agora eu vou. Agora chegou a hora do velho. O que eu falei pro senhor?
Ixi, do velho, nada. Vai. Não, filha, agora o pai vai morrer. Falei, vai morrer não, pai? Falei, o senhor não vai morrer? O senhor vai morrer, mas não de câncer. Não agora. O senhor vai morrer daqui a uns anos pra frente. Falei, agora o senhor não vai morrer, não. E é algo assim que eu sempre, eu não sei dizer se era uma fé, uma esperança que eu tinha, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, mas uma coisa eu sempre pensei assim, o câncer mata? E eu falei pra ele, sim, o câncer mata. Mas o senhor não vai morrer de câncer. Uma pessoa não precisa ter câncer para morrer. Eu falei pra ele. As pessoas morrem atropeladas, morrem de ataque do coração, morrem de uma infinidade de coisas. Você não precisa do câncer para morrer e o câncer você não vai morrer. E quando ele encontrou com essa anestesista, ela pegou e todo dia eu falando pra ele, o senhor vai ficar bem, o senhor vai ficar bem, e ele quietinho. Aí ela foi e falou assim pra ele, o senhor precisou passar por essa anestesista porque o senhor ia ter que pôr uma sonda, porque ele já não conseguia se alimentar mais. Lembra? Lembra. Aí foi enfiado pelo nariz para dentro do estômago. Só que na época, quando daí ele foi encaminhado para ela, ele fez os exames, passou pelo fez o exame cardiológico, passou com a anestesista e ela olhou para ele e falou assim, viu? O senhor vai ficar bem. O senhor vai fazer esse tratamento, o senhor é um homem forte, olha aqui, ó. O teu coração tá bem, os seus exames estão todos bons. E eu nunca vou esquecer, o senhor saiu daquela sala pulando. E ela conseguiu mostrar de uma outra maneira para o senhor, porque eu lembro que ela falou tudo aquilo com muito amor. E ela conseguiu mostrar. E quando ela falou, o senhor recebeu aquela palavra e o senhor acreditou de uma maneira muito impactante. Porque eu lembro do senhor muito magro, porque o senhor emagreceu muito rápido. E ele andava pulandinho pelo hospital. De uma sala para outra. Ia para uma sala para um médico, ia para outra. Tudo pulandinho, recebeu uma injeção de ânimo. Um médico certo muda totalmente a direção das coisas. Isso é algo que tem que ficar registrado aí com vocês. Pai, quando o senhor olhava para a mãe, porque eu lembro assim que o senhor, nesse momento tão difícil, o senhor ainda queria proteger ela. Sim. Conte pra gente. Eu tinha dó da mãe, porque ela me abraçava e me beijava e falava que ia ficar bom. Isso é passageiro. Eu deixei ela falar, mas eu já não estava acreditando muito mais. Mas eu deixei ela falar para ela descarregar aquela má notícia que ela tinha dentro dela. Daí eu dava mais um ânimo para ela. Até na hora de ir embora, na hora de andar, eu preferia que me puxassem. Mas eu não queria que ela notasse que eu estava fraco. Eu fazia de forte e acompanhava ela. Foi um momento difícil. Foi, né? E assim eu também lembro, pai, esse episódio vai ser um episódio bem diferente, gente. E eu lembro que daí depois, nessa época, quando, vamos ver se o senhor vai lembrar, o senhor ia fazer uma cirurgia para pôr uma sonda direto no estômago, porque os alimentos já não passavam mais aqui. E quando o doutor fez toda a estratégia, eu falei para ele, né? Eu falei, doutor, ele não consegue comer mais. E ele falou para fazer essa cirurgia, só que tinha uma fila. E eu lembro que ia demorar 90 dias essa cirurgia. Falei, vai demorar 90 dias? Não. Fui lá no hospital, comecei a correr, converso com um, converso com o outro. Falei assim, se vocês forem operar meu pai por essa sonda em 90 dias, ele já vai ter morrido, porque ele não consegue comer. E eu fui, converso com um, peço para o outro, consegui, encontrei uma pessoa, falou, não, então nós vamos passar uma sonda pelo nariz. Então ele usou uma sonda, que foi lá pro estômago, e ele se alimentava através dessa sonda. E essa sonda foi um momento muito difícil, né, pai? Foi. Eu fiquei uns par de meses com essa sonda, me alimentando e tomando água pelo nariz. Tudo por ali, né? Depois quando estava me machucando por dentro já. Daí eu falei pro
o médico lá que estava me machucando por dentro. Aí ele chamou a secretária de, sei lá, outra médica lá, para tirar a sonda do nariz e fazer um buraco na barriga aqui pro estômago. Aí colocar a sonda direto no estômago. Daí fizeram o buraco aqui e colocaram a sonda, fechou. Aí eu me alimentava pela sonda. Pai, falando ali desse processo da sonda, eu lembro que quando o senhor colocou a sonda, o senhor não teve a queda de cabelo em virtude... essa quimioterapia que o senhor fez, que depois a gente vai falar, o senhor não teve a queda de cabelo, que é uma das coisas que geralmente impacta quando a pessoa faz o tratamento do câncer. Mas no caso do senhor, a sonda foi muito impactante, o senhor lembra? Eu lembro quando o senhor chegou em casa, se olhou e veio todo mundo em volta e era visível o susto assim de algumas pessoas e eu lembro do senhor tentando ser forte. Tentando ser forte. Tentando o quê? Tentando ser forte. Ah, sim, eu sempre tentei ser forte. Nem que as forças estivessem acabando, você não quer demonstrar. Sim. E daí foi muito difícil porque a sonda tinha que passar bem lenta. E aí eu vou contar. Ele é sem vergonha. É meu pai. Mas ele aprontava nesse período, ele aprontou, gente. A sonda tinha que passar, tinha regulagem igualzinho de um soro. Tinha que regular para passar bem lento, porque era um suplemento que ele tinha que tomar, não eram alimentos normais, era um suplemento específico. E tinha que passar devagar, porque senão ele ia ter náusea, ele ia vomitar, mas ele tinha fogo no facho. Essa é a frase. A gente descuidava, ele pegava o soro, ele acelerava, porque ele queria sair bater perna. Lembra disso? Lembro. Ele queria sair bater perna, dele pegava, acelerava o soro, daqui a pouco tava vomitando, ficava bravo. Quando nós olhava, que nós controlava no relógio, que era lá 30 minutos para passar em 5. Eu falava, pai do céu, o senhor não pode fazer isso. Não pode fazer isso? Eu quero ir lá no bar do polaco, conversar com o polaco. Ir lá no bar do Beto, conversar com o Beto. Não parava. Era por aí. É por aí até hoje, né? Tudo ele apronta. E assim, eu lembro que foi muito impactante quando a gente chegou em casa e a minha irmã veio. E quando a minha irmã viu, foi uma das coisas assim que também mais me marcou. Quando ela olhou pro pai, ela ficou muito impactada. Ela foi correndo, me puxou assim forte pelo braço. Foi pro banheiro chorando. Eu só falei pra ela, falei, você engula esse choro. Falei, você vai chorar lá na sua casa, no seu banheiro, sem ninguém ver. Gente, eu não sei se isso é certo, se é errado, mas na hora eu entendia que a gente tinha que passar pro pai que tava tudo bem. Que ia ficar, não estava, mas que ia ficar tudo bem. E ele mora lá em Caiobá. E quando ele começou o tratamento, eu falei pra ele, falei, pai, se o senhor quiser, eu vou vir todos os dias te buscar e te trazer. Mas é muito melhor que o senhor fique em Curitiba. Não, eu não quero. Eu quero ir pra minha casa. Vou ir todo dia embora. Falei, então tá, né? Aí no segundo ou no terceiro dia, ele já não aguentou. Só que antes, deixa eu contar a estratégia do médico, gente, que eu acabei pulando aqui, acabei esquecendo. O doutor fez uma estratégia de tratamento que era o máximo que um corpo aguenta do tratamento. Era o máximo que poderia ser aplicado tanto de quimioterapia, para esse caso dele, quanto de radioterapia. Era o máximo. E ali começou uma correria muito grande, porque ele já não, como estava fechando, a gente tinha pouco tempo. Então, assim, quando eles falavam, olha, tem fila para isso, eu falava, não, eu saía correndo, eu conversava com ele, eu falava, olha, meu pai não pode esperar. Eu pedia, eu falava, gente, por favor,
Eu preciso disso. Olha, então se tiver um encaixe, a gente vai avisar, mas você tem que vir correndo trazer ele. Eu fazia. Então, nós recebemos aqui, pai, há uns dias atrás, uma psicóloga que é especialista nessa área, que foi a Michele. E ela falou muito sobre isso, sobre essa questão do apoio da família, né? E graças a Deus a nossa família ficou muito unida em todo esse processo. A minha mãe acompanhava o meu pai em todas as consultas, era eu e ela, todas as consultas, todos os dias. A radioterapia dele era 6 horas da manhã, pai? Era 6 ou era 6:30? Acho que era 6 horas da manhã, né? Acho que é 6. 5 e pouco da manhã eu já pegava ele, a minha mãe prontinha, todos os dias do tratamento, tava todo mundo ali. Montamos um grupo da família, a gente mandava ali todo dia contando como que era, como que tava, porque dele teve que acabar ficando aqui em Curitiba esse período. Só que também aconteceu uma coisa que eu não tinha contado para ele até então. Quando ele começou o tratamento, assim, a piora dele foi imensa. Assim, em horas, em dias, ele foi tendo uma piora tanto no emagrecimento. E quando ele subiu uma vez, ele veio, trouxeram ele, eu encontrei com ele no médico. A minha mãe estava muito cansada, eu falei, mãe, a senhora não precisa vir e eu vou levar ele. E resumindo, ele não aguentou voltar. Ele chegou em casa assim, totalmente acabado, acho que foram as primeiras sessões de rádio que você fez. E o meu marido ficou muito preocupado na época, e isso eu ainda não tinha contado pro meu pai. E daí, o meu marido ficou muito preocupado na época, e meu marido olhou pra mim, e eu ali correndo com meu pai, e meu marido olhou pra mim e falou assim, você precisa ser muito forte, o teu pai não vai aguentar. O que o meu marido falou não foi porque ele não tem coração, nada, era visível que o meu pai não ia aguentar. O meu pai estava extremamente magro, não conseguia comer, no dia que ele falou isso, ele ainda não tinha colocado a sonda. Lembra, pai? O pai não vai lembrar porque o pai não sabia. O pai ainda não tinha colocado a sonda, e daí meu marido falou assim, ele não vai aguentar, você tá com a síndrome da negação, você precisa entender que teu pai não vai aguentar. E eu não entendi porque que meu marido me falava isso. Aí ele foi e falou assim pra mim, faça o seguinte, vai lá, não conte pra ninguém, pague uma consulta particular com esse médico, ache o consultório dele, ele deve ter um consultório particular, e vai lá e fale pra ele, fala tudo a respeito do teu pai, porque muitas vezes na consulta ele não quer falar perto, ou é muito rápido, eu não sei como é. Eu lembro que ele falou assim pra mim, pague uma consulta e vai lá. E eu fiz isso. Cheguei lá, o doutor Gil olhou pra mim, assim, levou um susto, eu falei assim, o senhor sabe quem eu sou? Porque eu entendo que ele atende muitas pessoas. Ele falou assim, é claro que eu sei, você é filho do seu Werner. E eu falei assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero que o senhor... Meu pai não sabia disso. Meu pai foi saber... Acho que eu contei hoje pro senhor, né? Eu não tinha te contado. Eu já tinha te contado lá atrás. Não, contou, Eu contei. Pouco tempo. Eu demorei pra contar. Eu falei assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero que o senhor me fale tudo sobre o meu pai. E ele foi e falou, assim, olha, o câncer que o seu pai está no estágio máximo. É um câncer inoperável. É impossível operar pela proporção aonde tudo tomou. Então o tratamento dele é tudo ou nada. Nós vamos fazer o máximo que tem. E uma das coisas que é importante falar que ele falou assim, a grande maioria das pessoas não morrem pelo câncer. Elas morrem em virtude porque não aguentam o tratamento. Então, o dele é tudo ou nada. Ou ele aguenta o tratamento e ainda nós corremos o risco de o organismo dele não responder ao tratamento. Que isso é uma realidade. O organismo dele pode não responder, nós não sabemos. Eu falei, eu quero saber qual é a chance do meu pai. Ele falou assim, a chance do teu pai é menos de 1%. Eu falei, então ele tem chance? Ele falou, tem. Eu falei, graças a Deus, então meu pai vai sair dessa. Eu acho que o médico achou que eu era uma louca. Mas eu sempre acreditei nisso, eu sempre tive muita fé. E ele falou isso e eu saí dali, o meu marido falou assim, eu contei tudo pro meu marido, ele falou assim, você entende a gravidade? Eu falei, eu entendo a gravidade. Eu falei, mas eu também preciso que você entenda que meu pai não vai morrer de câncer. E eu tinha essa certeza dentro de mim. Eu acho que era uma fé
Convicção. Uma fé, uma convicção muito grande que o senhor não ia morrer. Eu tinha certeza. E nesse tratamento ele fez o máximo de rádio e o máximo de quimioterapia dentro do protocolo dele ali, né, da estratégia que foi montada. Ele tinha dentista, nós estava lembrando isso hoje dentro do carro, que cuidava de toda a saúde da boca, porque em virtude da radioterapia nessa região, eu não Virou uma ferida, tudo. Fazia feridas aqui em tudo, então ele tinha as pessoas da pele que cuidavam da pele, passava na dentista toda semana e assim, gente, quando eu falo para vocês que o tratamento daquele hospital era de excelência, a gente chegava, já tava a dentista, oi, seu Verno, vem aqui, o senhor já tá aí, vem aqui que eu já vou te atender. Ela sabia que o pai não gostava de esperar. Ela já vinha, atendia ele com carinho. Gente, era assim uma coisa impressionante. Todos os setores aonde ele passava, as pessoas conheciam ele pelo nome. O senhor lembra? Lembro. Lembra dos nomes das pessoas também? Várias pessoas que nos atenderam ali. Tanto é que tem gente que virou amigo, a Jaque. Pessoa que atende ali na recepção da parte de exames, vinha ele e já falava, oi, seu Berno, daqui a pouco o senhor vem aqui, o senhor vai vir aqui hoje? Não, hoje eu não vou. Então vem aqui depois só dar um oi. Aí tinha que passar lá dar um oi. Porque foi um período extenso ali, né, durante esse tratamento, né, pai? Ele foi. Mas graças a Deus, me atenderam muito bem. Sim, isso é incontestável. Todo o pessoal ali eles têm as madrinhas, acho que é madrinhas que falam, Isso. Elas vêm, elas servem cafezinho. Aquelas voluntárias. Voluntárias. Elas vêm, elas servem cafezinho, porque como vem muitas pessoas de fora se tratar aqui, elas trazem cafezinho, pãozinho, chazinho, bolacha para todo mundo que tá ali no inverno, cachecol, os lenços para as mulheres, elas fazem os lenços, vinham doar os lenços. Então, assim, são pequenas atitudes que trazem muito conforto. Para você que tem um familiar que está passando por isso, eu vou te dizer que por mais difícil que seja, é muito importante a família estar unida. Às vezes eu entendo que a pessoa não tenha disponibilidade, como graças a Deus eu tive, de acompanhar meu pai durante todo o tratamento, mas faça sempre o máximo que você puder. E para você que está em tratamento, não hesite em contar para tua família. Às vezes querer poupar, achar que a pessoa não vai, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, ela é frágil, eu não quero que ela sofra. É muito importante você ter o apoio de todas as pessoas à sua volta. O pai tá aqui, mas não foi fácil. Ele teve amigos? O que seus amigos falaram quando você falou que você tinha câncer? Alguns. O que eles falavam pro senhor? Comentários era bastante. Alguns falavam direto, esse aí não vai aguentar. O polaco velho aqui, vamos ficar sem ele, velho, poucos dias. E eu fui emagrecendo, fui indo. Daqui a pouco comecei a melhorar. Aí até eu brincava com eles. Cadê o polaco que já morreu ou não? Entupi ele. Hoje eu estou aí. E tem amigos que contestaram sobre isso aí que já foram. Correram mais que eu. Eu lembro que eu fiquei muito brava uma vez, que a minha mãe me ligou chorando. E dela falou assim, o teu pai foi lá na casa do vizinho? De um conhecido, e ele voltou triste porque o vizinho falou assim, então agora você vai morrer. E eu lembro que eu fiquei muito brava, eu falei pra mãe, mãe, você segure o pai, não deixe mais ele ir lá, porque a pessoa já tá fragilizada. E eu entendo que muitas pessoas falavam porque era meio visível, pelo estado que ele ficou, extremamente magro, apático. Ele me deu um choque de ânimo. Ao contrário, né? Para não dizer desânimo. Porque por mais que fosse uma realidade, existem coisas que não precisam ser ditas. Tem palavras que a gente nunca deve usar. É verdade. E assim, graças a Deus o senhor tá aí, mas uma das coisas também tão difíceis que o senhor passou foram os efeitos da quimioterapia, né, pai?
Era químio. Esse deu uma pegada, né? Não que a parte ali da rádio não tenha pego, porque a rádio queimou a pele, apesar que tinha todo um cuidado com a pele, mas queimou muito. Teve as agressões no organismo, mas a químio deu uma judiada, né? A químio foi feroz. A primeira sessão não, né? Depois... Não, depois que ele atacou mais. Ele mexia muito com o intestino. Então, na época, eu fazia químio. Aí me dava um remédio para não dar disenteria. Aí me dava um outro remédio, se caso da disenteria, é esse aqui. Então, o que eu entendia na época? Eles não sabem o que querem. Que não, remédio não é para obrar, e na outra é para parar. É. E eu lembro que o senhor tinha muito vômito. Vômito, bastante. Tanto é que tinha dias que a gente saía da sessão, quando estava indo para casa, tinha que parar o carro, no caminho de casa, para vomitar. E daí no outro dia, quando eu passava, às vezes, buscar o senhor, daí a mãe falava, ai, hoje ele não dormiu bem, vomitou bastante à noite, ou ai, hoje ele dormiu melhor, não foi no banheiro, porque às vezes ainda ia a noite toda no banheiro, né? E quando começava a melhorar os efeitos, chegava a outra sessão. Ai, Deus do céu, dava até um desânimo, né, pai? Dava até um desânimo. Dor. Eu lembro que o senhor teve muita dor. Agora eu vou ter que te contar uma. Conta. Que eu aprontei lá na sala da químio. A mãe fez para mim, e eu levava muito na brincadeira, não. Eu não vou morrer de câncer, gosto nenhuma. Eu já pensava assim, quando eu fui para químio, a minha mãe me deu uma garrafinha de chá, para mim tomando chá de, não sei se era camomila, minha amareladinha, para mim, molhando a boca e tomando até destaqueado lá na químio. Aí, às vezes, tinha que ir no banheiro, eu pegava aquele pedestal, tudo, ia lá pro banheiro, eu estava sentado no agachava, pegava aquele suquinho e tomava. Daqui a pouco vem a doutora, vocês vão lá no banheiro agora? Tem um frasco lá, com o nome de cada um, para urinar dentro, para me fazer exame. E tem que urinar no mínimo 40 ml, uma coisa assim, qualquer coisa. E eu fui lá e urinei lá, deu quase 200 milímetros. Deixei o litrão lá e vim embora. Cheguei, sentei ali, preparei todas as coisas. Fui pegar minha garrafinha para tomar água, né? Aí ela disse, seu velho, o senhor urinou no frasco? Urinei. Peguei a garrafinha. É esse tanto que... A médica gritou lá dentro. Olha onde é que o seu velho foi urinar. Seu velho lá tem o litro. Está marcado o teu nome. Eu não vi. Bom, também não vou perder. Peguei e puxa, e ela? Ela gritou de novo. Seu velho não está tomando urina. Eu não acredito que o senhor trollou ela. Mas olha, foi uma risada, sabe? Eu não sabia daqueles que estavam fazendo quimioterapia. Aí falaram que era o chá. A médica falou, seu velho, o senhor me mata do coração. Gente. Cada vez que eu ia fazer uma quimio, passava por lá, as mulheres olhavam, olha quem tá vindo ali, ó. E o pai, ele é assim, ele brinca com todo mundo e na primeira oportunidade ele trola. Então ele trollou muita gente nesse período do hospital, muita gente. Sempre ele tava fazendo uma piadinha, tirando um sarro. Essa daí eu não sabia. Não sabia nada? Não, fiquei imaginando agora a médica achando que o senhor tava tomando urina. Ai, pai do céu, só o senhor. Só o senhor. Uma coisa que é importante falar, qual foi o causador do câncer? Esse câncer que o senhor teve em base de língua, o câncer era câncer de base de língua.
o que foi o causador desse câncer? Eu ainda acredito que foi o cigarro. O doutor falou que era 100% do cigarro. Tanto é que lembra que o senhor tinha trabalhado numa empresa. O pai trabalhou numa empresa há muitos anos atrás que fazia limpeza geológica e que tinha ambiental e que tinha produtos cancerígenos. E daí eu lembro que na época o doutor perguntou os nomes dos produtos que eram retirados e o senhor falou, não, nenhum desses, esses afetam outros órgãos, esses produtos, né? E ele falou, esse câncer é 100% proveniente do cigarro. É que naquela empresa da Suíça que eu trabalhei, nós fazia recuperação ambiental. Isso. De organoclorado. Uhum. Então, aquilo era de defensivo agrícola, que esses venenos que matam meio mundo lá na roça, é tudo cancerígeno. E que tem o hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, o pó da China, que chamava. Portanto, que quando a gente saía da empresa, tinha que fazer o exame para ver o percentual de contaminação que o organismo absorve. Que o máximo é 40 partículas por milhão. É 40 ppm que o organismo absorve. Mais do que isso, já tem que tratar. Só que na época ele comprovou que não era disso, que era do cigarro. Então, gente, mais um alerta. E durante todo esse tratamento do câncer, ele fez as radioterapias. Quando chegou na metade da estratégia, eles montaram um plano. Quando chegou na metade, tinha que parar o tratamento e fazer todos os exames novamente para saber se estava dando certo, né? Porque senão teria que fazer algumas mudanças, apesar que na situação dele não teria muito o que fazer. E daí, nesses exames, o senhor lembra, pai? O senhor lembra quando foi feito? Lembro, mas não estou lembrado. Não lembra bem? O que ocorreu, não. Então, daí foi feito todos os exames novamente, foi passado a câmera, ainda dava para ver os tumores, e na tomografia... Não foi passado, não lembro se foi passada a câmera. Eu lembro que na tomografia eles falaram, daí cada setor que o senhor passava, todas as pessoas vinham e parabenizavam, porque já tinha corrido e o teu organismo estava reagindo. Coisas que nós acompanhamos pessoas que tinham o mesmo câncer, em menores proporções, bem menores, e que no meio do tratamento tiveram que mudar a estratégia, porque o organismo não estava respondendo ao tratamento, né? E graças a Deus o senhor estava respondendo. E depois, né, pai, quando o senhor fez toda o processo da rádio, que foi longo, eu não vou lembrar quantos meses foram, eu acho que deu 2 meses, né? Porque teve um descanso. Foi 36. Não, foi 40 sessões de rádio. E 4 de químio. Que eram intercaladas em 15 dias. Então deu mais ou menos, acho que quase perto de 90 dias, porque teve um pequeno período ali que deu um descanso para voltar para o outro ciclo, né? Quando o senhor terminou o tratamento, aí começaram a um contar as coisas para o outro, né? Então, quando o senhor fez a última sessão de rádio, no meio do tratamento, eu contei para minha mãe o que eu tinha visto na câmera. Eu não tinha contado para ele, mas eu contei para minha mãe. E eu falei para minha mãe assim. Ela começou a chorar e eu falei assim: mãe, eu tô falando para a senhora isso, para a senhora ver o que Deus vai fazer na vida do pai. Porque eu tenho certeza que o pai vai se curar. E eu preciso dividir isso com a senhora. E nesse processo, gente, a gente recebeu o apoio de muitas pessoas. Tinham pastores. E isso aqui não é sobre religião. Tinham pastores que iam lá no hospital. Quando sabia que o pai estava lá, um deles foi o pastor Guilherme. Se locomoveu e foi lá e falou assim: eu vim aqui para orar pelo senhor. Iam pessoas em casa. Tinha grupos na igreja católica que faziam novena. Em
todas as áreas, pessoas que conheciam e sabiam da história dele, começaram a fazer uma movimentação espiritual, Uma corrente. Várias correntes de oração pedindo a favor da vida dele, porque todo mundo sabia a gravidade, o quão crítico era o estado de saúde dele, e assim, gente, ele estava definhando. O pai ficou muito magro, então, com todo mundo acompanhando isso e fora assim, né, gente, administrar essa parte psicológica, porque tinha dias que estava mais abatido, tinha dias que a minha mãe estava muito abatida, e a minha mãe foi uma pessoa muito forte, muito leal durante todo esse período, assim, foi uma coisa... E a minha mãe é uma mulher muito frágil, e olhar ela... Por isso que vocês têm que dividir. A minha mãe virou uma leoa. No começo, ela deu uma batida, assim, ela perdeu até um pouco a noção, a preocupação dela era tanta, mas daqui a pouco ela se engatilhou, ela puxava o meu pai e não, e você vai vencer, você vai ficar bom, vamos, tem que ir pra químio, vamos, tem que ir, vamos lá, se arruma que tem que ir, porque daí às vezes ele, eu tenho que ir na químio, vamos, vai fazer, lembra? Não, é assim. Uma incentivadora, uma apoiadora de todo esse período. Foi um braço forte. Todos me apoiaram, na verdade. Sim. Foi um braço forte. E eu lembro, pai, que quando o senhor terminou as rádios, quando assim, né, foi passando, a gente foi vendo a vitória acontecendo, quando acabou a radioterapia e o médico passou a câmera. Eu não contei uma coisa para vocês que eu vou contar. Quando ele passou a câmera a primeira vez e eu vi o que eu contei para vocês, eu mais ou menos imaginava, tipo, por causa da época de escola, como que era essa região aqui dentro. Mas eu, pelo sim ou pelo não, eu fui lá no Dr. Google, né? Fui lá pesquisar como que era essa região aqui dentro. E aparecia, né? Todas lisinhas, rosadinhas, né? Algumas você via ali vou falar os gominhos, mas as partes da traqueia. E do meu pai não dava para ver nada, só várias bolas, muitas. E daí eu peguei também, fui pesquisar como era o câncer de base de língua. E aí eu vi que o dele realmente era o câncer de base de língua, porque tinha todos ali muito iguais. Só que o dele, gente, era uma proporção assim, insana. E daí ele pegou, daí quando ele passou a câmera a última vez, né, quando acabou o tratamento, a última vez não, né, quando acabou o tratamento, no último dia, ele saiu da radioterapia, já foi lá pro Dr. Gil, que era o médico responsável, quando ele passou a câmera e eu vi tudo rosadinho, tava inchado, dava para ver que tava inchado, mas tudo rosadinho e tudo lisinho, não tinha mais tumor, nenhum. E eu saí dali, não falei nada para ele, daí o Dr. Gil falou, né, falou assim, ainda tá inchado, mas você vai descansar agora e você vai voltar daqui 90 dias pra gente analisar como tá. Eu já tava engolindo o choro, porque eu lembrava do que eu tinha visto. E quando a gente chegou no carro, daí nessa parte a minha mãe não podia entrar junto, ou entrava só uma pessoa e era sempre eu que entrava, que acompanhava ele. A grande maioria das vezes. Quando a gente chegou no carro, e daí ele já chegou chorando para abraçar a mãe, porque tinha acabado o tratamento, tava bem, graças a... Tipo, abatido, ele ainda estava abatido, ele estava magro, a pele estava queimada, ainda tinha o efeito da químio, mas tinha acabado, né, pai? E viu ali, o doutor falou que tinha evoluído bem, olha, o tratamento você respondeu, o teu organismo respondeu ao tratamento, mas a gente precisa esperar esses 3 meses, que ainda vai ter os efeitos da radioterapia e a da quimioterapia ainda mais tempo, mas da radioterapia ainda 3 meses para desinchar. Aí quando a gente chegou no carro, eu não aguentei. Aí eu comecei a chorar, daí eu falei para ele. Eu falei assim, agora eu vou contar para o senhor o que foi que eu vi no primeiro dia que o médico passou a câmera. Aí ele deu uma olhadinha rapidinho, quando ele se assusta, ele faz assim, ó.
Ele dá uma olhada rápida, assim. Aí ele me olhou ligeiro, daí eu contei pra ele. Aí ele desmoronou, assim. Foi muita emoção. E quando passou os 90 dias, daí nesse período ele foi se recuperando, ele ainda não conseguia comer, ainda estava com a sonda. Aí depois ele começou a ingerir os alimentos lentamente, quando começou a desinchar, né, pai? Começou a desinchar. Aí tinha alguns alimentos que ele não conseguia comer, carne, mas depois foi se adaptando e quando depois daí, né, eu já tinha certeza que ele tinha sido curado. Eu já não tinha dúvidas que ele tinha sido curado. Mas quando passou os 90 dias, a gente voltou e realmente há coisas importantes a dizer. Ele tinha tantos nódulos que alguns se tornaram palpáveis nessa região. A médica pegava aqui, palpava. Tem um aqui ainda. Fala bem pertinho aqui, pai. Fala bem pertinho. Pegava e ela palpava de um lado, do outro. Aqui ainda tem pouco. Um caroço aí. Ela falou, módulo que eles falam lá, né? Uhum. Aí tinha que fazer. Na química tem que matar aquilo lá ainda. Então, e daí nesse processo, aí mais um alerta, gente, a importância de você sempre estar indo ao médico, ter um acompanhamento. O fato dele estar sempre ali no hospital, e daí tanto é que daí quando acabou essas sessões, ele voltou, a cada 6 meses ele tinha que passar, a cada 3 meses, 3 meses. A câmera, fazer a tomografia, depois a cada 6 meses, e somente agora ele é uma vez por ano que ele vai para fazer esse acompanhamento. Mas em virtude a ter todo esse acompanhamento, sempre olhavam com outros olhos, né? Sempre estavam investigando outras coisas. E uma delas era o dito do câncer de pele, né, pai? O senhor sabe quantos câncer de pele o senhor já teve? Minha Nossa Senhora. Lá em Santos, uma vez eu já operei lá. Já perdemos as contas. Porque primeiro Aqui, o senhor operou um mínimo a laser. O primeiro de todos, a laser. Depois o senhor tirou 2 grandes aqui. 2 grandes. Um atrás da orelha. Nem lembrava desse. Daí foi um aqui, outro aqui. Aqui, daí, aqui, tudo. Só que esses, cada feridinha aqui aparecendo, pelo fato dele ter a pele muito branca, cada feridinha aqui aparecendo, o médico olhava, ou ele reclamava e falava assim, doutor, tô com uma feridinha aqui. Então já vou mandar você lá pro dermatologista. O dermo já ia, já fazia o estudo, já via que era câncer. Ou às vezes ele chegava na consulta do doutor e falava assim, viu? O que é esse negocinho que eu tô vendo aqui? Já vou te mandar pro dermatologista. Então foram cânceres que foram tirados muito rápidos e alguns deles eram bem agressivos. Tanto é que quando apontava a casquinha, ele já estava muito grande lá dentro. Que foi o caso desse último do nariz agora. É o dia que o médico lá, o dermatologista, ele tem uma lanterna que enxerga para dentro. Aí ele falou que tem que tirar um câncer que está no nariz. Eu falei, não, mas aqui é só uma feridinha. Feridinha porque você não viu lá por dentro aqui, ó. Pegou a lanterna dele. Quer fazer a cirurgia? Ou quer perder a metade do nariz? Falei, porra, não é assim. Aquele conterrâneo meu lá. Uhum. Como é que é o nome dele? O Dr. Barbieri. Barbieri. Falei, então meta a faca aí. Um médico maravilhoso. Aí ele já marcou lá, tal dia daí, fiz a cirurgia, tá aí hoje. Só que assim, algumas é lógico que nem tudo são rosas, né? A última do nariz necrosou, né, pai? Teve uma necrose, lembra? Foi agora, foi uma semana antes da Páscoa. Teve uma necrose, ele precisou fazer um enxerto. O câncer era tão grande que tava ali, era uma casquinha por fora, né? Teve que fazer um enxerto, o organismo não aceitou o enxerto, teve uma necrose, aí teve que fazer, só que graças a Deus o teu organismo, eu já falei, você tem uma cicatrização muito boa. A gente correu pra cá porque ficou exposto, ficou horrível, é uma coisa que não dá nem pra mostrar.
E graças àquele remédio que descobriram, aquele que repõe a pele de volta, o Rayon, o nome do remédio. Colocou o Rayon, aí ele já recompôs a remédio pele. muito simples ali, tinha todo um processo que teve que fazer, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, depois todos os dias, e fechou assim muito rápido. Mas assim, esse é um dos exemplos que se deixasse, Ixi. porque mesmo estando acompanhando, era minúsculo, se vocês vissem o tamanho do rombo que fez. Por fora pequenininho, mas por dentro, no laudo da biópsia, deu, eu acho que era carcinoma em estágio expansivo, agressivo, papapá, que é desses assim que, resumindo, eu não tenho essa parte técnica para falar para vocês, eu lembro, mas que é muito agressivo, que cresce muito rápido. Então, a importância de vocês sempre estarem indo ao médico, estarem acompanhando tudo, gente, tudo, porque às vezes um câncer de pele, uma coisa que é pequenininha, Ela cresce por dentro. por dentro e, nossa, pode trazer danos irreversíveis. E eu também vou contar uma coisa a respeito do meu pai, que ele tá aqui lindo, pleno de olhos azuis, mas ele é um homem muito teimoso. O senhor há de confessar que o senhor é teimoso. O senhor é teimoso? Quem acha? Ai, que audácia! Teimoso. Quando ele começou a mudar a voz dele, eu falava pra ele, pai, o senhor tem que ir no médico ver o porquê que a tua voz tá mudando. O que o senhor falava pra mim? Eu não vou no médico. Quem procura, acha. Vai ficar procurando, se eu for lá procurar, eu vou achar. Imagine que eu vou ir. E assim, uma das coisas que nós viemos conversando hoje, o tratamento dele foi tão agressivo e foi um tratamento muito extenso em virtude a proporção da doença. Se ele tivesse ido lá no início, se ele tivesse o hábito de acompanhar, ir ao médico, que é uma coisa que ele não tem, gente, é com livre e espontânea pressão que ele vai. A gente tem que estar no pé dele. Agora ele tá indo, agora ele tá comportado. Mas sempre tinha que estar insistindo muito para ele ir ao médico. Se ele tivesse encontrado isso muito antes, teria feito pouquíssimas sessões de rádio, quem sabe não precisava da químio, teria sido mais espaçado. A gente não sabe, né? Mas eu quero que o senhor mande um recado pro pessoal de casa. Olhe nessa câmera aqui a tua experiência que o senhor teve e o que o senhor pode falar para quem está vivendo um momento difícil. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não fazem que nem eu. Que eu sempre pensava que o câncer, ele pode cair em qualquer cabeça, menos na minha. Então vão no médico, vê isso aí quando começa a sentir a diferença. E se você não for, a diferença aparece depois. Daí é bem mais caro. Portanto que me convidaram naquela época para mim fazer uma dupla para cantar junto com Zezé de Camargo. E hoje ele não consegue fazer a primeira para mim. Viu como sai? Jesus, esse é meu pai, gente do Você céu. viu como eu evoluí? Evoluiu, pai. Isso era só evolução, isso era um foguetinho. Mas é desse jeito. Correr de atrás antes que seja tarde. E assim, o senhor acredita que o senhor, quando o senhor recebeu aquela injeção de ânimo daquela médica, o senhor acredita o fato de você acreditar, de você, tipo, que tudo isso te ajuda durante o tratamento e ajuda no resultado? Olha, isso aí vou te falar uma coisa. É a mesma coisa como você fazer 2 comparações. Uma pessoa vai falar para você, você vai morrer com isso aqui. Aí te dá um desânimo. Chega outra pessoa, não, isso aí se tira de letra.
São duas palavras que te separam de um lado para o outro. Qual é que você vai adquirir? Sempre vai querer adquirir a mais ruim, aquela que te prejudica. Então, o que tem que cuidar, o que fala quando a pessoa está precisando de um apoio, para não falar palavras erradas. Isso eu cuidava muito. Sim. E a importância, se você é essa pessoa que está do lado de alguém, que conhece alguém que está vivendo um momento difícil, quais são as palavras que saem da sua boca? A que apunhala ou a que traz conforto, que traz calor, que traz amor? Que traz conforto. Por mais difícil que seja você olhar e acreditar que é possível, da tua boca tem que sair palavras positivas, você vai conseguir. Você já passou por momentos difíceis, todos nós passamos, gente. Todos nós passamos por dificuldades na vida que às vezes a gente acha que não vai vencer. O senhor acreditou, quando o senhor recebeu o diagnóstico, o senhor acreditou que ia vencer? Portanto, que é verdade. E tudo que as pessoas falam que me dá um ânimo, me alivia, me tira aquele pensamento ruim que tem na cabeça, eu adquiri aquela opinião ali. O dia que eu terminei de fazer o tratamento, eu não gritei aquele dia, mas dei vontade de gritar mesmo, que eu venci. Gritou por dentro. Muita gente falava, lá mesmo, o polaco não escapa dessa. Eu me chamo de polaco. Uhum. O polaco não escapa dessa. Vocês vão ver como eu duro. E agora o senhor pode bater a mão no peito e falar: eu venci o câncer. Eu venci o câncer. E assim, gente, pode falar. Tinha gente que às vezes falava, mas não com intenção de ofender. Sim. E falava certas coisas para querer dar um desânimo. Aí eu bati o contrário. Falava, o que você está pensando? Você acha que o câncer vai me matar? Não é nada, pai. Câncer a gente tira de letra. Aí eu cortava o barato dele. Uhum. Mas também eu não ia me aborrecer por isso. Às vezes a pessoa fala assim, sem sentido, sem querer agravar. Só que ele colocou a palavra na hora errada. Uhum. Então dava um tapa de luva, como se... Exatamente. Então, assim, gente, a importância... Eu sei dizer que eu não desejo para ninguém, nem para um inimigo meu, passar o que eu passei. Se o senhor soubesse que o senhor ia passar por isso, o senhor algum dia teria fumado? Na vida? Essa pergunta é difícil de responder. Mas se o senhor soubesse, assim, exatamente tudo o que o cigarro te causou, desde a escravidão, como o senhor colocou. Eu não posso julgar assim, porque eu nunca imaginava que o câncer era tão ofensivo. Então a gente sempre pensava, se ele fizer um malzinho, toma um remédio e já cura. Então no começo, quando a gente começou a fumar, a gente nunca imaginava que o câncer podia fazer uma coisa dessa. Senão, claro que não tinha fumado. Ou teria parado antes. Mas esse parado antes, por exemplo, a turma falava assim, seu Verno, muita gente quer parar de fumar e já comprou remédio e não consegue parar. Não, só existe 2 remédios para você escapar do câncer. Escapar do cigarro que traz o câncer. Eu já quero saber o que é. Uma, opinião. A segunda, vergonha na cara. Esses 2 faz parar de fumar. Não é remédio, não é coisa de cima nenhuma. Porque eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Às vezes estava brincando baralhinho, um dominózinho, daí eu ia pegar o cigarro quando via tinha um fumaciando ali ainda. Então era mais não é vontade de fumar. Porque se eu tivesse com vontade de fumar, eu não estaria com o cigarro queimando. Uhum. Isso chama-se um hábito. Às vezes o cigarro está queimando ali, eu
estou fumando. Exatamente. Então, se eu tivesse vontade de fumar, eu tinha fumado, eu estou aqui lá. É um hábito que a gente pega. Sim. Até depois, quando eu larguei de fumar, não vou dizer que não deu vontade nenhuma. Um pouquinho deu, sim. Mas é da seguinte forma. Botei na cabeça, não vou fumar mais. Pronto, acabou. Às vezes eu conversando com alguém e... Peraí, o que estou procurando aqui? Depois eu parei de fumar. Continuava o papo. Que é o hábito Não. de pegar o cigarro. Eu não tinha perdido ainda. Depois, com o tempo, também perdi o hábito. Aí comecei a usar camiseta sem o bolso. Só usa a vida inteira ele usou camiseta polo com o bolso para pôr o cigarro. A vida inteira. A vida inteira. Desde que eu me conheço por gente. Faz tempo, gente. Ai, pai, obrigado de senhor vir dividir a tua história aqui com o pessoal de casa. Eu espero que muitas pessoas ouçam e vejam que sim, é possível vencer, que é importante você ter a tua família ao lado, que é importante você ter uma cabeça boa, não desistir. Por mais difícil que seja, o senhor é um exemplo disso e que sim, é possível. E que sim, precisamos cuidar, e se acontecer, a gente descobrir no início, para não ter um tratamento tão agressivo como foi o do senhor e é de tantas pessoas aí que nós sabemos. Eu também aproveitar, já que estou aqui, eu quero agradecer especialmente o pessoal do Erasto. Ali é show. Ali é. Se tiver algum probleminha, começo de câncer, qualquer coisa, vai no hospital de referência, que é Erasto Gertner. Aquele hospital, gente, é impressionante. É impressionante. É uma referência em todos os sentidos. Todos. Cada ser humano que está ali. Eu não sei o tipo de treinamento que eles recebem, mas são pessoas, assim, especiais demais. Mas tem pessoas que não querem sarar. Porque você vai no Erasto. Você fuma. Aí vem a bituca ali. Você está se tratando do quê? É do câncer? Meu Deus do céu, está tratando do câncer. Jogando bituca de cigarro aqui. Não consigo parar de fumar. Eu sei o remédio para acabar de parar de fumar. Só tem esse, não é? Esse não tem escape. Mas é... Lá no cemitério tem um lugar. Ai, pai. Para aqueles que não querem parar de fumar. Ô, pai, mas é que cada um tem seu tempo, o senhor viu nesse tempo. Cada um tem o seu tempo. É sua opinião. É. Pai, quero agradecer a tua participação. Obrigado. Para quem tá em casa, gente, foi um episódio totalmente diferente, mas como eu tive essa experiência tão próxima na minha família, eu precisava trazer para vocês, até mesmo como uma injeção de ânimo, porque foi um dos momentos mais difíceis que a gente passou em família, foi esse momento. E ele venceu, então eu acredito que sim. Se você está passando por algo parecido, coloque no teu interior que sim, é possível vencer. A chance dele era mínima, mínima, mínima. Eu não estou falando que todos vão conseguir, mas acredite, até mesmo para que os seus dias sejam assim, mais leves durante todo o período do tratamento. É possível vencer. Procure estar sempre rodeado de boas pessoas que vão sempre trazer coisas boas para você, palavras de amor. Não estou falando sobre passar a mão na cabeça, mas estou falando sobre pessoas que sempre têm algo bom a doar. Se você está fazendo um tratamento, você não está gostando dessa equipe médica, busque outra, busque informações, pegue outras opiniões, só não desista. Você é a pessoa mais importante do mundo. Cada um de nós. Você precisa cuidar de você. Por isso, desse episódio, quero deixar como um alerta, encerrando o Outubro Rosa, então foi um pouco diferente, mas tentando trazer esse alerta e mostrar para vocês que assim como nós recebemos a Fábio, que também com uma história muito impactante, ela venceu, meu pai venceu, muitos outros venceram, você também pode vencer. Gente, esse episódio de coração,
É de coração mesmo para todos vocês. Agradeço a todos que ficaram aqui. Agradeço mais uma vez o meu pai por se dispor e vir dividir, que eu sei que ainda tem coisas que nos Tem coisas que não marcam, não foi fácil, é difícil de lembrar, é difícil de reviver, mas eu quero agradecer a todos vocês. Quem tá aqui, compartilha esse vídeo, gente. Compartilhar esse vídeo é um ato de amor. É um ato de amor uma pessoa conhecer, sentir inspiração, saber que é possível. Curte, compartilha esse vídeo. Para você que está no Spotify, eu agradeço de todo o meu coração por você estar aqui. Compartilhe também ali através do Spotify. Nós estamos no Instagram, TikTok, Facebook. Convido vocês a quem ainda não nos segue, não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreve. E agradeço de todo o meu coração a participação de vocês. Obrigado, pai. Bem, obrigado a você por me ajudar a escapar do câncer. Imagine, meu Deus.